cerimonial, e na época a Xuxa foi desfilar. E o projeto, o desfile, ela me conheceu e me chamou para trabalhar com ela. Mas, acho que ela tinha 2 ou 3, mas não tinha esse fenômeno ainda. Tá, que passou. E a Xuxa, a gente teve uma proximidade muito legal. Você ficou um tempo na casa dela? Fiquei um tempo na casa dela também. Do nada, você foi, do nada. Alguém chegou pra você e falou... Fui tirada. Do nada foi assim criado um concurso de 2 meninas que nunca se inscreveram no concurso, né? Eu e a Ana Paula, e um belo dia ao vivo anuncia que ela é uma escolhida. Mas você começou muito nova, você foi descoberta. Conta essa história pra gente. É uma loucura tão grande, né? Você estava lá em Jaú. É uma história dentro de muitas histórias, mas a história é uma só. 86, Jaú, 300 quilômetros de São Paulo. Em 86 você tinha... Eu estava com 16 para 17 anos. 16. E já dava aula de balé lá. E a minha cidade organizou um desfile de moda infantil. E chamavam nessa época, hoje em dia também fazem isso, mas bem menos. Nós, artistas, a gente é muito convidado assim para baile de debutante, ou para apresentar um projeto, né? Ou desfilar, um cerimonial. E na época a Xuxa foi desfilar. E ela, não sei se ela já estava na Globo em 86. Porque procura a gente aí, produção. Xuxa 86, Globo. Eu não via TV nessa época. E meu pai, quando ela chegou, uma mulher assim, lindíssima, uma Barbie perfeita, ela devia ter uns 26 anos. E aí eu sabia que ela era a namorada do Pelé, que meu pai falou, né? Mas não conhecia o lado dela do programa, que eu não sei se ela já estava tendo esse programa. Talvez não na Globo, porque ela teve... acho que era da Manchete antes, sim. Né? E aí ela me viu lá, organizando. Eu organizei o desfile junto com as donas das lojas. Aquele desfile de crianças eram todas minhas alunas. E os meninos que iam desfilar, eu ensaiava lá na hora. Então eu ensaiei o projeto, o desfile, ela me conheceu e me chamou para trabalhar com ela. Mas ninguém sabia direito o que Já era. na televisão? Já no programa dela. Já no programa eu dela. Não então sabia. ela já gravava provavelmente na Manchete. Você não lembra se é Manchete ou Globo? A gente vai saber já. Você sabe? Em 86 na Globo. Na Globo, então era na Globo. Era a estreia dela na Globo. Então as pessoas ela não já estava vindo com a história das Paquitas, 86. Não, ainda não tinha tanto. Ela tinha as Paquitas, acho que ela tinha 2 ou 3, mas não tinha esse fenômeno ainda. Tá, que passou a ser. Eu acho que esse fenômeno foi nos anos 90. Tá. E daí você foi Aí pro eu Rio. fui pra lá. Aí foi engraçado porque quando ela me convidou, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas eu queria ir. Claro. Porque o meu sonho era ser atriz. Então, era uma porta, né? E meu pai falava assim, mas você vai fazer o quê? Né? Eu falei, não sei, mas eu vou chegar lá e vou fazer teatro, né? E foi exatamente isso. Aí eu fui pro Rio, conheci a Xuxa, a gente teve uma proximidade muito legal. Você ficou um tempo na casa dela? Fiquei um tempo na casa dela também. Conheci a mãe dela, conheci Marlene, conheci o círculo familiar dela, né? Muito importante, né, para o artista. E fiquei um tempo ali. E quando eu saí do programa, que eu fui fazer minha matrícula numa escola de teatro, que era ali perto. Nessa época, esse gap, você conhece a Xuxa, vai morar na casa dela e você chega a entrar no programa. Quando você entra lá para trabalhar como Paquita, você viu um sonho realizado ou você falou, não, eu tô aqui, vai passar isso, não é uma coisa que eu mais quero na minha vida? É tão difícil contextualizar. Outro dia eu estava conversando com meu sócio, com o Nelsinho, tentando contextualizar uma época que você não tem internet, né? 86, uma época que a minha casa não existia TV a cabo, então 3 canais pegavam com o HF, né? Parece uma coisa muito jurássica, mas isso aconteceu há pouco tempo. Tinha gente que botava Bombril, colocava também Bombril. E a gente não via TV, né? Meu pai não deixava a gente ver TV. A gente assistia Chacrinha na casa da avó no domingo. Então, quando aconteceu esse convite, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, quando eu cheguei lá no Rio, aí eu vi que era um programa que ela apresentava, aí tinha as outras meninas. E aí, meu bem, você vai, cara. Você é jogada no sentido no furacão. Assim, não tem muito o que pensar, porque... Não tem uma escola para isso, né? Você aprende na vida, no real. Não tem ensaio, né? Naquela época, infelizmente, não existia stylist, assessoria, empresários, agentes, né? O mundo artístico, ele era muito fechado e era por si só. Cada um por si, vamos batalhar, vai atrás dos seus trabalhos, né? Então, lá foi o interessante de eu estar lá naquele momento,
de poder ver, mas eu não tinha como comparar, sabe? Então, para mim, aquilo poderia ser uma coisa muito simples, né? Porque eu não tinha um termômetro de comparação, né? Falar assim, nossa, eu estive no SBT e agora estou lá na Globo. Eu não tinha esse termômetro. Então, eu estando lá, o momento que eu estive lá, para mim era muito legal. Eu tinha muita ingenuidade, né? Estava sozinha, estava sem meus pais, então eu obedecia o que me falavam, morava sozinha, morei um tempo com ela, e depois que eu saí do programa eu fui morar sozinha também. Mas ali, naquele momento, eu acho que era um momento, assim, de muita ingenuidade da minha parte, assim. Sim. Tanto que as pessoas me perguntam muitas coisas que eu nem lembro, que eu não sei dizer. Ah, mas era acirrado? Não sei. Eu tinha 16 anos, eu não sabia ainda como que era uma competição. Não tem nem ferramenta emocional para lidar. Não tinha meu pai ali, não tinha minha mãe ali. Não tem ferramenta eu ficava emocional sentadinha ali no cenário, sozinha. Sozinha, ficava ali quietinha. Aí Marlene vinha, dava as coordenadas. Aí eu fazia. Então não tinha zero malícia, zero traquejo. Não conhecia, falava porta, portinha ainda, era bem caipirona. Fui na praia a primeira vez de maiô. Olha que coisa cafona. De maiô, né? E aí as meninas lá do Rio... Não foi de biquininho, fio dental, pequenininha. Menina, nem sabia o que era isso. Então, é difícil contextualizar, porque hoje nós temos acesso a tudo. Uhum. Uma menina de 16 anos, ela tem um mundo ali no tablet dela. Difícil contextualizar quando eu falo, mas eu acho que eu vivi uma época, assim, maravilhosa, sabe? Mesmo sendo tão ingênua, eu acho que esse momento me blindou de muita coisa. Não ficaram mágoas. Você superou. Olha, eu acho que assim, a mágoa, ela vem talvez de um arrependimento, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Agora, se foram momentos difíceis, eu passei muitos momentos difíceis, sabe? A transição, ter saído do programa do nada, sabe? Aquilo me do deixou... nada, do nada, você foi, do nada. Alguém fui chegou tirada. pra você e falou... Fui tirada. Do nada foi assim criado um concurso de duas meninas que nunca se inscreveram num concurso, né? Eu e a Ana Paula, e um belo dia ao vivo anuncia que ela é uma escolhida, né? E você assistindo isso, você estava ali? Eu ali no palco, sem entender nada. Sem meu pai, sem minha mãe, sem uma irmã, sem nada, sozinha. Sem ninguém ter te avisado. Sem ter me avisado, né? E aí eu lembro que eu saí acabou o programa. Uma falta de tudo, né? Uma falta de gratidão por você estar ali, pertencendo. Muito maluco, uma falta de educação, uma falta de sensibilidade. E eu sei que acabou o programa, eu chorava tanto. E claro, para onde eu vou, que eu faço eu lembro agora... que a Marlene falava assim, engole o choro, porque ela era uma mulher muito empoderada naquela época, que não se falava, né? E uma grande diretora, né? Ela, assim, não tenho o que reclamar dela, ela era rígida, extremamente, mas era uma grande diretora que comandava aquilo ali sozinha com um monte de homens, né? Mas quando aconteceu isso, eu chorava, eu falava, gente, o que está acontecendo? E ela mandando engolir o choro, e eu sem saber. O que é engolir o choro? Não dá para engolir um choro, gente. Um choro é muito difícil de engolir. A emoção mais linda e cristalina. Não, e era uma dor. Que o ser humano tem. Você estava vivendo a dor real, porque eram muitas perdas. E era uma coisa assim, o que aconteceu? Aonde eu vou? O que eu fiz? O que eu fiz? Mas era muito louco, cara. Aquilo, durante muito tempo, eu fiquei sem entender. Mas aí eu vejo assim que hoje, com a maturidade e com tantas coisas que eram feitas de formas tão invasivas e que não seria permitido hoje, naquela época fazia, Mara. Naquela época. O politicamente... Tudo podia, correto, sabe? Nessas horas faz diferença, porque então, isso não deixa hoje... de ser isso é um tipo de assédio que eu sofri bastante. Você sem ferramenta emocional para lidar, não sabia onde colocar essa dor. Muito, porque eu ficava assim, e aí? Amanhã eu moro com ela, amanhã eu vou para onde? Com quem que eu falo? E por que ela não falou comigo, né? A gente mora junto, eu tô lá na casa dela, ela me tirou de Jaú, assim, me trouxe pra casa dela. Que a vida dela também devia ser muito louca, Sim, sabe? Talvez ela com também muita tivesse... demanda, Talvez ela tivesse estado nesse lugar muitas vezes. Né? Porque ela me recebeu muito bem. Ela foi muito querida, sabe? Mas quando teve essa coisa... A chegada foi muito boa, o ruim foi Eu falo que a despedida. chegada foi assim, a fada madrinha com a menina ali, e depois essa fada madrinha foi se tornando
invisível, ausente. A gente não vai falar de outros personagens que a gente podia falar até de Malévola, mas a gente não vai falar. A gente não vai falar, a gente vai falar que a vida segue e você entra pro teatro.